Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Centro Espírita Lar do Amor, nosso encontro semanal com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão do nosso Evangelho através do canal no YouTube, dos nossos grupos de WhatsApp, do site do Lar do Amor e sempre está disponível também no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fraga e sou eu que estarei com vocês nesse estudo de hoje. O Evangelho no Lar, para quem está conosco pela primeira vez, consiste no estudo da doutrina do Cristo conforme os ensinamentos que nos foram trazidos por Allan Kardec e que estudamos através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desse estudo é que todos nós possamos compreender melhor o Evangelho e aplicá-lo em nosso dia a dia, pois a sua prática também contribui para harmonizar o ambiente do lar e facilitar o auxílio dos nossos mentores espirituais. Nossa recomendação é que você pratique o Evangelho uma vez por semana, de preferência no mesmo dia e horário. Se possível, faça com todos os membros da sua família. Se não puder, faça individualmente mesmo. Busque um ambiente calmo, sem interferências. Coloque um copo ou uma garrafa com água para ser fluidificada ao seu lado enquanto você pratica o Evangelho, que os nossos espíritos, amigos e familiares vão fazer em seu benefício. Vamos agora todos nós acalmar nossos corações, pensar em Deus, pensar no nosso Mestre Jesus e vamos tentar entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior. Vamos esquecer momentaneamente os problemas que passamos em nosso mundo, em nossas vidas pessoais, as dificuldades que o nosso país atravessa, deixar de lado todas essas questões mundanas e vamos focar nas energias positivas através dessa comunhão que estamos fazendo agora com o plano espiritual. Pedir auxílio aos nossos amigos, aos bons espíritos e espíritos superiores que estão aqui conosco e que possam nos auxiliar nesse estudo de hoje. Vou fazer agora uma leitura preparatória. Tenho em minhas mãos o livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Abri aqui na página 175, item 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade,
Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são os santificadores do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Muito bem. Vamos agora então à nossa prece inicial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lhe louvamos. Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos por todo o empenho que dedicas à humanidade, ao nosso mundo, à nossa grande família. Espíritos de luz, espíritos amigos que estão aqui presentes conosco, agradecemos a sua visita, o seu trabalho e suas orientações sublimes em benefício de nosso adiantamento. A todos vós, nosso agradecimento mais uma vez. Esperamos que tenhamos hoje um estudo proveitoso, que possa penetrar nossos corações e nos ajudar em nossa caminhada dia após dia em busca da comunhão com o Pai. Que assim seja. Vamos agora então iniciar o nosso estudo. O tema desta semana, que é a semana que precede o Dia dos Pais, é sobre a missão dos pais. Então, no próximo domingo é Dia dos Pais e esse é o nosso tema de estudo de hoje, a missão dos pais. Para o nosso estudo, então, diferente do nosso trabalho habitual, em que lemos alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez nós selecionamos algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, da parte segunda, que é do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 4 da Pluralidade das Existências, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Agora, ainda na mesma parte, vamos para o capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, questão 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta dos espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Questão seguinte, parte terceira das Leis Morais, capítulo 3º, Lei do Trabalho, questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas o que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Não basta se diga ao homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma
fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Para a nossa última questão do estudo, vamos agora ao livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Pergunta 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar um homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, perguntas que são muito significativas e que nos fazem pensar, não é verdade? Voltando ao tema do nosso estudo, a missão dos pais. O que podemos entender desse nosso estudo com essas perguntas que acabamos de ler e estudar? Bom, a missão do pai, conforme dito aqui pelos Espíritos, é principalmente a de educar os filhos que estão recebendo. A gente viu aqui no material e que quando o novo espírito encarna, ele vem pronto para receber novas impressões, para ser faz parte da missão dos pais desenvolver os seus filhos pela educação. É uma tarefa que nós recebemos e que temos que cumpri-la com muito afinco, com a percepção de que se a gente não a desempenhar muito bem, a gente vai estar falindo nesse desempenho. O espírito ele passa pela fase da infância porque toda encarnação que nós temos, ela tem como objetivo nos aperfeiçoarmos. E é justamente no período da infância que o espírito recém-encarnado está mais acessível às impressões que recebe. Impressões que podem ser capazes de lhe auxiliar no adiantamento, como estava escrito no texto. Então, nós, na missão de pais, temos uma importância muito significativa, muito importante de fato, o nosso papel aqui como educadores de espíritos que estão no momento propício para receberem as boas impressões. A gente tem a missão de nos aperfeiçoar e também, quando estamos no papel de pais, de passar para esses espíritos que estão ocupando a posição de nossos filhos e filhas as melhores impressões possíveis. Então, na questão 685, quando a gente fala sobre a lei do trabalho, as leis morais, ele fala sobre a parte da ciência econômica, mas ele reforça o quanto que é importante o elemento da educação, e não só a intelectual, que pode ser desenvolvida nas escolas e nas universidades, mas a educação moral. A educação moral não está só nos livros, mas ela está na arte de formar os caracteres desses novos seres, dos novos espíritos que encarnaram, que ainda estão na fase da infância. Então, a nossa missão é para incutir os bons hábitos, para que a gente faça com nossos filhos
consigam desenvolver hábitos cristãos, hábitos que vão facilitar o seu adiantamento moral. E esses hábitos, se a gente executar bem essa nossa missão, eles vão permitir que nossos filhos e filhas atravessem melhor o nosso período encarnado. São momentos da vida que vão ter momentos penosos e inevitáveis, mas eles podem ser menos penosos se estiverem mais bem preparados. Então, a educação, ela é realmente essencial, a educação moral, a educação cristã, a educação espírita, como a gente está vendo aqui, ela é muito importante para que a gente consiga desenvolver os caracteres, fazer com que nossos filhos e filhas tenham bons caráteres, desenvolvam os valores morais, que com isso eles possam se desenvolver e adiantar-se no seu adiantamento. Reforçando, relembrando aqui o que estava na pergunta 110. A melhor escola ainda é o lar. É onde a criatura deve receber as bases do sentimento do caráter. É um instituto da família que pode educar. Somente o lar pode edificar o ser humano. Então, isso é o resumo do nosso estudo do Evangelho no Lar dessa semana. Eu vou aproveitar agora para fazer uma prece de encerramento. Deus, nosso Pai, nosso amado e eterno Pai, nós lhes louvamos mais uma vez, Senhor. Agradecemos-lhe a oportunidade da vida e agradecemos também pelos ensinamentos que aqui recebemos hoje. Mestre Jesus, Tu que viestes à Terra como principal educador da humanidade, que nos trouxe a base do cristianismo, dos valores morais que conduzem a humanidade ao progresso, obrigado mais uma vez por todo o amor que dedicais a nós. Espiritualidade amiga, espíritos de luz, espíritos puros que caminham conosco, também executam um papel de pais e de educadores ao nosso lado. Nosso muito obrigado a todos vós. Esperamos que possamos entender, aprender e praticar tudo o que foi aprendido nesse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Aproveito também para desejar a todos um feliz Dia dos Pais. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.